Olá, pessoas do bem! Depois de um pequeno recesso, o CB em Foco, canal de entrevista e comunicação da Universidade Castelo Branco, está de volta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o descarte de medicamentos. Um assunto que ganha cada vez mais destaque na sociedade. Sejam remédios vencidos ou sobra de tratamento, representam resíduos que geram diversos impactos negativos ao meio ambiente quando descartados de forma inadequada. No CB em Foco de hoje, a farmacêutica Lívia de Azevedo alerta para a importância do descarte responsável dos medicamentos. Lívia é pós-graduada em farmácia clínica e hospitalar, em gestão em saúde, é mestra e doutoranda, professora do curso de farmácia da Universidade de Castelo Branco. Como ela tem um longo currículo, eu vou deixar que ela mesma depois fale melhor para vocês sobre essa trajetória primorosa que vem nos premiar no curso de farmácia da nossa universidade. Bem, o descarte correto de medicamentos vencidos ou não utilizados é essencial para proteger o meio ambiente e a saúde pública. Ou seja, a gente percebe muito claro que este é um caso de saúde pública. Esses remédios costumam ficar acumulados nas residências das pessoas, mas não é a prática mais adequada. Por isso, com o objetivo de evitar danos à natureza e esclarecer melhor a população, o governo brasileiro implantou um sistema de logística reversa para medicamentos de uso doméstico. Mas será que as pessoas sabem fazer o descarte de forma correta dos medicamentos? É sobre isso que a Lívia já está aqui pronta para falar com a gente. Lívia, segundo o Ministério do Meio Ambiente, toneladas de remédios deixam de ser descartadas de forma inadequada no meio ambiente, justamente por causa de pontos de coletas implantados por esse sistema de logística reversa. O que você me diz sobre isso? Mas antes de você começar a falar desse assunto, eu gostaria que você falasse sobre a sua chegada na Castelo Branco, o seu vínculo. Conta pra gente qual é a sua contribuição na nossa universidade. Primeiro, queria agradecer de estar aqui, é uma honra, e obrigada pelo elogio do currículo. Então, a chegada aqui na Castelo foi através... Eu conheci a coordenadora numa palestra, eu vim fazer uma palestra aqui sobre... Ai, gente, acho que foi sobre marketing digital, que eu já trabalho com isso há uns 7, 8 anos, justamente falando de assuntos na minha página que são de importância também em saúde pública, como descarte. Já fiz um vídeo sobre isso, sobre descarte de medicamentos, que é importante a gente atingir, né? E eu acho que a internet, tenho certeza que a internet a gente consegue atingir um grande número de pessoas. E conheci, né, a instituição, conheci a coordenadora, a Luciane, e desde então ali a gente começou a ter um vínculo e surgiu a oportunidade de trabalhar aqui, né, esse processo seletivo e tudo certinho. E sou muito feliz aqui na casa, compartilho muito o meu dia a dia ali nas redes, né, com os alunos acabam acompanhando, ficam interessados porque eu faço o contato da farmácia real, né, a gente aborda assuntos como esse, igual vocês estão falando aqui, né, que são de extrema relevância, de uma forma leve. E sobre a trajetória, você falou uma parte agora sobre os resíduos, e eu trabalhei justamente com isso no mestrado, mas com a parte animal ali, né, da questão dos medicamentos para ovinos, caprinos, e o quanto esses resíduos, né, resíduo ali medicamentoso poderia interferir tanto no meio ambiente, quando o animal ia fazer aquela excreção ali, como a gente se alimentando daquilo ali, né, da carne do animal. Eu vi que você tem 2 pós-graduações, mas você é mestra e doutoranda. Você fez mestrado em qual área? Sim, então, o mestrado foi na área de fitoterapia farmacotécnica, que é o que eu ministro aula aqui, né? Uma das disciplinas é farmacotécnica. O mestrado foi nisso, fitoterapia, né? Utilizava plantas medicinais, manipulava plantas medicinais para uso em animais. E o doutorado também nessa linha de pesquisa, mas o título, né, do mestrado é Ciência e Tecnologia Ambiental, falava bastante dessa questão de resíduo medicamentoso, e o doutorado em Ciências Veterinárias. Então o farmacêutico ele pode atuar em muitas áreas, mais de 70 áreas diferentes. Quem sabe, quem está de olho na Universidade de Castelo Branco, olha aí a dica da Lívia, que não é só... Não, a farmácia é um amplo... Qual é, aproveitando o gancho, né, que está ouvindo pra gente? Com certeza. A pessoa que estuda farmácia hoje, qual o escopo, quais as possibilidades que o mercado oferece? Não daria para falar
São em um episódio. Sim, eu começo toda a aula aqui, né? Todo o início de primeira aula a gente conversa sobre isso, independente de qual seja a matéria, seja controle de qualidade, seja farmacotécnica, enfim. Já começa a aula iniciando sobre as possibilidades da farmácia, né? Quantas possibilidades aquele aluno tem. Não só falo isso nas redes sociais, como falo na sala de aula também. Eu falei ontem, né, de controle de qualidade com eles e falei, olha, no controle de qualidade, um exemplo, você pode trabalhar no controle, na garantia, nisso, naquilo, eu dou até salário pra eles, mostro, né, quanto eles podem ganhar, o que eles podem almejar, pra não ficar limitado ao que hoje o aluno, a maioria das vezes, quando ele não tem essa instrução, essa orientação, ele acha que só tem 3 áreas possíveis, né, que são áreas maravilhosas também, que é o comercial, né, a drogaria, a área hospitalar e a manipulação. Então ele esquece da indústria, esquece da análise clínica, esquece da docência, esquece da pesquisa, então tem muitas áreas, né, infinitas que a gente pode trabalhar. Pra você ver, eu vi sobre descarte de medicamento estando na pesquisa e estando na área veterinária. Então, assim, eu aprendi bastante sobre isso no mestrado por conta desse resíduo, né, que os animais, eles faziam muito uso de antihelmíntico, né, pra tratar verminose. Então, o tutor ali, né, a proprietária ali daquele animal, o tempo todo medicando e ele não ficava bem, né, ele tava sempre com verminose. Então, a gente buscava alternativas ali em plantas, né, alternativas integrativas ali para tratar aquele animal. Então, por quê? Não era só saúde e bem-estar do animal, mas pensando na gente também, que consumia aquele resíduo ali, né? Muito bem, Lili. Então vamos ao nosso assunto Com principal, porque já viu que você tem muita coisa para vários episódios, né? Já vamos deixar o próximo combinado. Você está ouvindo, gostou? Deixa um recadinho para a Lívia voltar. Então vamos começar falando sobre a importância do descarte correto na questão da saúde pública. Nossa, desde 2020, né, a gente tem uma portaria sobre isso, sobre descarte de medicamentos nas drogarias, né? Então tem uma portaria, né, de 2020 que vai regulamentar o descarte correto, né, de medicamentos. Então, drogarias e farmácias, elas têm que disponibilizar em seus estabelecimentos ali, manter um ponto fixo de recebimento a cada 10 mil habitantes. Então, eles têm um prazo, eles deram um prazo de 2 anos, que todas as capitais do Brasil, isso em 2020. Né? Estamos em 2024. Sim. Será que isso está acontecendo? Bom, perto da onde eu moro, não costumo muito ver, né? Então, assim, a gente só analisar... Olivia, você fugiu muito do assunto, mas eu acho que isso é uma questão até que eu pretendo conversar com alguém depois do curso de Direito aqui, porque o papel da universidade é esclarecer a população, está de mãos dadas com a voz, ser a voz da comunidade. Com certeza. Quantas leis existem, não são cumpridas e a população desconhece? Sim. Né? Ela é aprovada, é sancionada, regulamentada ou não, mas a população desconhece totalmente. Eu achei fantástico esse tema, né, de vocês sobre descarte, porque eu até brinco muito isso na sala de aula, que às vezes parece óbvio pra gente que a gente está numa bolha, né? Na bolha ali do ensino superior, né? Na nossa bolha, eu brinco muito isso até no laboratório também, a bolha ali dos pesquisadores. A gente acha óbvio às vezes, né? Não soando prepotente, nada disso. Quem não sabe como tem que ser um descarte de medicamento? As pessoas não sabem, não sabem. Então, sem falar no desperdício, né? Sim, desperdício, né? Enfim, a gente tem um campeão aí de automedicação, de pessoas que utilizam medicamentos de forma errada. Então, é um assunto que tem que abordar mesmo. A gente fala bastante isso em sala de aula, fala fora, fala nas mídias, fala nos podcasts e tem que falar, né? Existem pontos de coletas adequados? Sim. Onde a gente pode encontrar isso? Na Zona Oeste, por exemplo, você tem noção? Olha, tem drogarias aqui perto, que perto da universidade, que tem esses pontos, né, de coleta. E pode falar os nomes das drogarias? Deve. Então, a Droga Raia, Pacheco, são drogarias, né, que tem esse... Às vezes, se você chegar a uma dessas, né, que são redes grandes já, onde eu encontro um ponto, eles recolhem também. Se não tiver aquele aviso, ou quando você chega assim na drogaria tem um aviso. Se não tiver, eles conseguem te orientar. O farmacêutico ali presente, ele te orienta da melhor forma possível. Isso é muito importante que a população fique atenta a isso. Eu vejo mais nessas redes, né, e os alunos que estão ouvindo, né, os ouvintes, de modo geral, até podem falar sobre isso, mas eu vejo mais nessas redes maiores, né. Isso. Mas independente das farmácias, não tem... Manipulação, farmácia e manipulação também. Mas assim, até por minha experiência em manipulação, né, são 7, 8 anos aí, vejo mais na parte, pelo menos as que eu trabalhei, eu nunca vi esse ponto de coleta. É um alerta, né? Quem tá ouvindo aí, vamos fazer valer. Olívia, o que acontece, por exemplo, quando os medicamentos são descartados, que é muito comum de acontecer no lixo? As pessoas chamam de lixo, né? Chamam de resíduos sólidos, mas no lixo
Ou até no vaso sanitário. Nossa, isso é comum, né? Eu acho Falar que você eu já vi. conhece Não, a disso. gente brinca, até fala isso na sala de aula, tô lembrando aqui, que eu já vi meu pai e minha mãe fazendo isso, quase matei eles. Não sabia, assim, orientando mesmo a filha, pra você ver, como eu falo, pra gente sair dessa bolha, né? A filha farmacêutica, minha irmã também da área da saúde, bióloga, então assim, eles estavam, eu falei, não, pelo amor de Deus, não é assim, tem que descartar dessa maneira, explicando pra eles. A gente pode ter ali a contaminação do meio ambiente, né? E de outras pessoas também, quando a gente fala dessas pessoas que trabalham com coleta, né, reciclável de lixo e tudo mais, eles vão ter contato com aquilo ali. Então você não sabe, quando a gente descarta geralmente um medicamento é porque ele tá vencido, né? Até falei isso com eles ontem de controle de qualidade, que a gente tem essa... Não, pode tomar, não tem problema, tá vencido, né? A gente tem essa cultura. Não, tá vencido um dia só, venceu 2 dias. Não, medicamento vencido você tem que descartar. E aí até um outro tema aí pra gente comentar, né, sobre isso depois, sobre questões de medicamentos vencidos, que isso é muito grave, as pessoas acabam tendo diversos problemas de saúde por isso. E a pessoa que já descartou aquilo ali, né, que já estava vencida ou já estava, enfim, né, vai ter contato, então pode gerar vários problemas de saúde. Quais os riscos, por exemplo, de quem faz isso? A gente sabe que a prática, até por falta de informação, Sim, por isso que a gente está aqui falando disso, a gente sabe que tudo começa pela informação. O cidadão comum, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento. Então ele vai descartar no lixo, lá o frasco, seja comprimido, seja xarope, ou quando é líquido, no vaso sanitário. Quais são os riscos que causam além do meio isso? ambiente, né, que a gente... Contaminação do solo, meio ambiente, depois isso volta, igual quando eu expliquei, né, sobre o meu trabalho lá do mestrado. Você acabava tendo um ciclo ali, né, de contaminação do solo, do meio ambiente, das pessoas que vão manusear aquele lixo. Então, são muitos riscos, né? E é bem perigoso, assim, quando a gente fala disso, que as pessoas não têm essa noção, né, de quão grave pode ser, até mesmo doenças, né, enfim... até mesmo quando a pessoa... A gente vive num país que, infelizmente, é subdesenvolvido, né? Então tem aquela questão das pessoas trabalharem em lixões, né? E imagina, pegar ali uma criança, né? Não sabe o que é, colocar na boca. Então, assim, é muito complicado esse descarte, né? O que você acha que a universidade, que os acadêmicos de farmácia, que o governo... O que você acha que falta no poder público? Orientação e... para contribuir para isso. Você tem conhecimento de alguma campanha relacionada a isso? Eu acho que essa chave vem sendo mudada, né? Eu falo até mesmo na minha época, né? Até brinco usando na minha época. Na minha época de graduação, eu não via tantos temas, não existia isso aqui. Uma universidade tem um estúdio, né, para falar de assuntos de saúde, falar de saúde pública, informar milhares de pessoas que vão ouvir isso aqui. Então, eu acho que a gente vem quebrando esses ciclos através da informação, das informações, né, melhor dizendo. Então, informações, as mídias, eu acredito muito que essa era que a gente vive, né, essa era digital ajuda muito nisso. Por mais que a gente atinja, ainda assim, um público que está ali conectado, né, que não é a massa, né, mas a gente vai disseminando, igual uma sementinha ali, plantando informações. Eu ouvi isso, alguma professora falou sobre isso. Você vai ver, né, o aluno vai passando essas informações ali. Aquele aluno sai daqui, ele vai trabalhar no SUS, ele vai trabalhar em drogaria, ele já vai passando aquela informação que ele aprendeu aqui com a gente. Eu acho interessante, nós que somos professoras, a gente entender. Eu fico muito feliz ao ver realmente a orientação da Universidade de Castelo Branco em relação a isso. Que está se reposicionando como uma escola de saúde, mas uma escola de saúde que tem um elo com a sociedade, que tem essa preocupação da responsabilidade social, de fato. Responsabilidade social. Né? Porque assim, de informar, de instruir, de fazer com que as pessoas entendam o que é saúde. Porque as pessoas, muitas vezes, quando você fala na própria mídia é muito amplo, né? de saúde, na verdade você está falando de doença. Sim, não. Doença é uma coisa, saúde é prevenção. Sim, saúde é prevenção. É outra coisa. Então, acho que cabe às universidades, cabe a nós, acadêmicos, porque disseminar a pessoa tem essa ideia que saúde, igual você falou, é muito importante isso, né? Que saúde é estar ou não doente. Não é. Saúde é o seu lazer, aonde você mora, atividade física. É bem-estar. Bem-estar. O conceito de saúde, né, é muito amplo. Então... Verdade. Como farmacêutico, professora, com o seu olhar, como é que você acha que os farmacêuticos podem contribuir com isso? Eles podem, devem, são obrigados, brincadeira. Porque a gente está ali de frente, né? Eu tenho um grande professor, ele foi meu professor, né? Hoje, graças a Deus, colega de trabalho, ele até brinca com isso, que ele falava muito isso na sala de aula, que era o profissional que você encontra mais acessível
profissional da área da saúde mais acessível é o farmacêutico. E ele falava baseado em artigos, e realmente, em cada esquina você tem uma drogaria, praticamente, né? E toda drogaria tem um farmacêutico? Sim, é obrigado a ter um farmacêutico em cada drogaria. Então, assim, o nosso conselho, né, exige isso, que tenha um farmacêutico ali, desde o momento que a drogaria abre a porta até a hora que ela fechar, tem que ter um farmacêutico ali. Então, é o profissional de saúde mais acessível. Então, você vai ali, até mesmo no interior, né, dos lugares que já tive a oportunidade de conhecer, muitas vezes não tem médicos ali. E as pessoas se consultam mesmo com o farmacêutico, vão atrás da informação de como usar o que não é uma coisa muito correta, Sim, né? não, cada um na sua área, né? Cada um. Mas assim, a gente vê o quanto a importância da nossa profissão. Eu falo isso para eles aqui, vistam-se como farmacêuticos, né? Assim, entender da importância que vocês têm perante a sociedade. Então, vocês são muito importantes, vocês vão orientar, vocês vão salvar vidas, vocês vão mudar o tratamento de alguém, vocês vão tornar o tratamento de alguém mais fácil, né? Mas a pessoa vai aderir melhor, às vezes até uma explicação que pra você, eu falo, saiam da bolha de vocês, pra você pode ser fácil, ele não sabe tomar dessa maneira. Às vezes a pessoa não sabe fazer uso daquele medicamento. Então, a gente tá mais perto ali da sociedade, então a gente tem esse papel de sempre estar se atualizando, essa legislação saiu em 2020 sobre descarte. Então, será que todos os farmacêuticos estão inteirados nisso, como faz o descarte? Então a gente precisa buscar também, né, sobre essas informações. Para poder transmitir. Sim, com certeza, de uma forma de ajudar, sempre. Na tua opinião, como o resultado desse descarte inadequado de medicamento, né, surge, a gente sabe disso, a presença de uma palavra que eu queria que tu explicasse pra gente, de fármacos residuais. Se forma com essa inadequação, com essa forma inadequada, tanto nos meios aquáticos quanto nos terrestres. Isso é uma crescente preocupação da população. Explica pra gente, a gente tá na era da palavra simples, né? O que significa fármacos residuais? A gente tá falando, né? A gente tá falando disso desde que começou aqui, né, a gravação, por conta desses medicamentos que a pessoa faz uso, descarta de maneira inadequada, e aí o vaso, até que você falou, e vai contaminar os rios, enfim, os animais vão consumir aquilo ali, e aí a gente vai fazer uso daqueles animais, e aí vai o ciclo, né, iniciar, o animal já está contaminado, aí você vai consumir a carne, e vai assim. Então esses medicamentos vão gerar, a gente está estudando em grupos, né, vários grupos de estudo hoje, pesquisadores aí, estudando o que esses resíduos podem causar, até mesmo relacionados a doenças como câncer, por exemplo. Isso que eu te perguntar, a gente que está ouvindo que é leigo, por exemplo, câncer. Quais os tipos? A gente sabe que, por exemplo, leptospirose é uma doença letal que é causada pelo contato do rato, né, da urina do rato, das fezes do rato, contato com o rato, e a gente come a verdura que não sabe de onde vem, que o rato passa em cima, e a gente vai vivendo e não sabe como é que isso funciona. Que tipo de doença pode ser causada por conta disso? Quais os principais cuidados básicos que eu, que estou lá na minha comunidade, no meu cantinho, preciso saber? Eu estou ouvindo você agora, eu posso chegar para minha vizinha e dizer, olha, toma cuidado, porque isso pode ser um sinal de que eu tive contato com o medicamento descartado de forma errada. Essa parte um pouquinho mais complicado, né, de você dizer, porque hoje a gente tem os grupos que estão estudando isso, né, então assim, a gente vê mais casos de câncer e tudo mais, mas acho que o papel principal da população é entender como descartar, quebrar o ciclo, né, entender como fazer esse descarte. Porque se ele não fizer, se ele fizer o descarte de forma correta, não fizer, né, jogar no vaso, jogar, enfim, na rua, no lixo comum, ele vai evitar diversos problemas ali, não vai fazer com que aquele ciclo continue e chegue até a doença. Então, quando ele quebra o ciclo lá no início, na informação que a gente, né, transmite ali, nosso papel, né, como professora, principalmente isso, profissional de saúde no meu caso, e professora, então, quebrar esse ciclo, você não pode descartar dessa maneira, não vou fazer isso. Então, você está ouvindo aqui, você vai passando para um, para outro, quando surgir aquela roda, né, de amigos, você informar sobre isso. Mas os sintomas que a gente vem estudando, né, os grupos, né, melhor dizendo, de pesquisa vem estudando, aí, são doenças tipo câncer, enfim, gastrite, coisas bem, bem graves mesmo, assim. Muito obrigada, Lídia, foi muito legal conversar com você, já vi que tem muito mais para contribuir com a gente, mas faz uma coisa, deixa as suas considerações finais, a sua mensagem para quem está te ouvindo agora. Qual o principal cuidado? Existe uma forma, não tem uma farmácia perto da minha casa, eu não tenho nenhuma drogaria, eu passei, olhei, perguntei, não existe. O que eu faço com esse xarope que sobrou, com antibiótico que eu só tomei 7 dias e o vidro está pela metade? Pode deixar. Deixa o seu recado. Então, primeiramente agradecer, né, por estar aqui, uma honra.
E a mensagem que eu posso deixar, a pessoa não tem, você falou, não achei um local, ponto de coleta. Deixa guardadinho, se você tiver acesso às redes, né, à internet, a gente consegue hoje, através dos sites dessas drogarias, né, colocar pontos de coleta de medicamentos vencidos. Você coloca assim no Google, você consegue achar ali os locais perto da sua casa, né, e você vai fazer o descarte de maneira correta, adequada, preservando a sua saúde, preservando o meio ambiente, preservando os próximos, né, enfim. Muito bem, é isso, gente. Às vezes, um pequeno gesto, já não pode, mas eu vou ter que pegar um ônibus, pegar uma bicicleta, ou andar uma distância razoável para fazer isso, mas pensa o bem que você está causando, o mal que você está evitando, quanto você está colaborando para uma vida mais sustentável, para uma vida melhor, e muitas vezes, principalmente para evitar um desastre ou a consequência de alguém que vai se contaminar. E eu acho que isso é muito importante. Meu agradecimento especial a você mais uma vez, professora Lívia. Muito obrigada. Muito obrigada à Universidade de Castelo Branco. É sempre muito bom estar de volta aqui com vocês, toda semana trazendo um assunto novo. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferido. Esse episódio contou com edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, queria agradecer a sua participação e até o próximo episódio.